Senhor, o rei se alegra, e como exulta na tua salvação. Tu lhe satisfizestes o desejo do coração, e não lhe negastes as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, e lhes põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, e o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Sim, contra ti planejam mal, e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga, e mirarás os rochos deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, está aqui a tua palavra, e nós somos tão pequenos, Senhor, e tão débeis, e tão curtos de entendimento, para, Senhor, entendê-la e aplicá-la à nossa vida prática. Carecemos, Senhor, do teu Espírito Santo, que ele abra o nosso entendimento, que ele, Senhor, aguce o nosso coração, para observar, Senhor, o Senhor nessas palavras, no salmo aqui, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favorecimento. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a aplicarmos à nossa vida os princípios revelados nesse salmo. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, lembro-me de uma situação em nossa vida que tivemos de nos desfazer do carro para suprir uma necessidade. Isso foi há uns 4 ou 5 anos atrás, até mais que isso. Foi doloroso. Primeiro, porque se desfazer de algo para suprir uma necessidade, de algum modo, revela a impotência de não ser capaz de suprir aquela necessidade. Nós nos sentimos impotentes dentro da realidade, dentro do fato. Segundo, se desfazer de algo mesmo para suprir uma necessidade, traz a sensação de que nós andamos para trás e não para frente. E terceiro, pela incompreensão do fato. Não entendo porque estamos passando por isso. Nós somos cristãos, nós somos crentes. Essa é a realidade, irmãos, quando nós vivemos um contexto como esse. Passado alguns dias, uma irmã do nosso conhecimento tomou conhecimento do que havíamos feito e agiu nos favorecendo com uma oferta para comprarmos um carro. Nós não oramos, nós não pedimos a Deus, nós simplesmente fomos favorecidos por Deus para suprir uma necessidade e para nos trazer conforto. Ficamos como quem sonha, impactados com o tamanho favorecimento de Deus dispensado sem nenhuma atitude de fé da nossa parte, ou de alguma oração que fizemos. Irmãos, Deus ama agir em favor do seu povo, favorecendo-os com sua bondade e graciosa compaixão e misericórdia. Quando nós abrimos aqui o Salmo 21, nós não podemos deixar de ver o tamanho favorecimento de Deus a favor do rei e do seu povo. Mas há um fato aqui que nós temos que perceber, para entendermos a grandiosidade do favorecimento de Deus.
Nem eu merecia a oferta para comprar o carro, naquele contexto, porque nada em mim produziria algo em Deus para Deus se mover e me dar aquela oferta. Da mesma forma, não há nada no povo de Israel, não há nada na vida de Davi que favoreça para que Deus se favoreçam deles. Isso é graça, misericórdia e compaixão. Em outras palavras, é a ação da redenção de Deus sobre o seu povo. Isso impacta a nossa vida, isso impacta a minha vida. Porque o que nós somos, o que nós temos e fazemos, em quase 100% das coisas, nós não oramos a Deus. E Deus, Ele é favoravelmente favorável conosco. Há uma redundância aí, mas esse é o fato. Esse é o fato. O Salmo 21 é um dos vários momentos da história de Israel onde Deus responde à oração da congregação em favor do rei e também a oração do rei favorecendo não só o rei, mas toda a nação. E a nação de Israel, nós não podemos aqui falar o que é a nação de Israel. Nós conhecemos o que é, qual é o testemunho de Israel na história. Um olhar atento, irmãos, e submisso à revelação de Deus, revelada na Bíblia, chegamos à conclusão da fidelidade de Deus, favorecendo o seu povo com a redenção em Cristo. Toda a Escritura, o tema central dela, é o favor redentivo de Deus em prol do seu povo. Todos eles, os profetas, os apóstolos, os servos do Senhor, eles trazem essa mensagem todo o tempo, a toda hora. Até quando Deus lançava Israel em cativeiro, ali ia um juízo redentivo. Porque o propósito de levar Israel para o cativeiro era o arrependimento e o retorno, a adoração a Deus ia seguir a sua palavra. O Salmo 21 revela a resposta da oração da congregação feita a Deus em favor do rei. Deus agiu e favoreceu o rei e a nação, dando a vitória ao rei sobre os seus inimigos. O Salmo 21, assim como os Salmos 18 e 20, revelam claramente como o Senhor, por meio da sua graciosa misericórdia, favorece o seu povo. Favorece aqueles a quem Ele ama. Favorecem os seus servos. Segundo Pagan, um comentarista falando sobre esse salmo, ele diz o seguinte: o Salmo 21 enfatiza as ações divinas que favorecem o rei e, por sua vez, geram bênçãos para o povo. Isso é verdade, irmãos. Quando a nação ora pelo seu líder, consequentemente, o povo é favorecido, porque Deus vai responder à oração do seu povo. Isso é lógico, isso é claro. Isso é claro. Favorecer é o ato de auxiliar, proteger, socorrer, salvar, redimir. Palavras sinônimas. Então, quando falamos que Deus favorece o seu povo, estamos falando da fidelidade de Deus revelada em sua aliança de auxiliar, proteger, socorrer, salvar, redimir o seu povo. Isso está repleto na Escritura. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, favorecimento. Eu vim buscar o que se havia perdido, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Favorecimento em favor do seu povo. À luz dessa verdade, irmãos, do favorecimento de Deus, nós perguntamos: como Deus favoreceu o seu povo segundo o Salmo 21? E nós vamos responder essa pergunta em 3 respostas. A primeira: Deus favorece o seu povo por meio das suas orações.
Está claro aqui no Salmo. Segundo, Deus favorece o seu povo por meio da sua misericórdia. Está claro no Salmo. Olha o verso 7. E por fim, Deus favorece o seu povo por meio da sua salvação. Se repete aqui 2 vezes a palavra salvação. Então, irmãos, vejamos como Deus favoreceu o seu povo por meio das orações do seu povo e do rei. Os versos de 1 a 4 revelam de modo gracioso as ações da graça do povo, as ações de graça do povo, por causa da resposta de Deus à oração da congregação e do povo. O verso 1 diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta na tua salvação. O que é que está acontecendo aqui? Deus respondeu à oração do rei. O motivo da alegria do rei era a resposta de Deus por meio da salvação de Deus, em favor dele e da nação. O Senhor favoreceu o rei com seu poder, salvando-o de seus inimigos, dando-lhe a vitória na batalha. Isso foi a resposta de Deus à oração da congregação em favor do rei e da congregação em favor do próprio povo. Senhor, atende o rei nessa batalha. Senhor, protege o rei nessa batalha. Senhor, salva o rei da mão dos nossos inimigos. E Deus ouviu a oração e favoreceu ao rei e, consequentemente, ao povo. Estes versos 1 e 4 apontam para o fato de que as respostas das orações é um dom gracioso de Deus. Deus graciosamente, Deus não é obrigado, irmãos, a responder às orações. É um dom gracioso de Deus dado ao seu povo, dando resposta ao seu povo. Dádiva ou dom é presente, é bênção. O dom de Deus, um presente de Deus. E graça é o favor imerecido a alguém. Assim sendo, o dom gracioso de Deus em responder às orações é o presente do favorecimento de Deus a quem não merece. Porque são pecadores, irmãos. Ou você acha que você merece resposta das suas orações? Ou você entende que a resposta de Deus é um favor imerecido, mas Deus se alegra em favorecer o seu povo e os seus servos que oram a Ele. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. Nenhuma oração, irmãos, que nós fazemos fica sem resposta. Nenhuma delas. Basta estarmos um pouco mais atentos às nossas orações. Porque Deus tem prazer em favorecer as orações do seu povo, as nossas orações, as nossas súplicas. O rei aqui suplicou. O que é uma súplica? É um pedido desesperado de quem está assim entre a cruz e o punhal e a espada. Então ele suplica, ele clama, ele se esguela diante de Deus. E Deus favorece aquele coração quebrantado que suplica o seu favor. O que deve impactar, irmãos, ou o que deve nos impactar, é que as respostas às orações é um dom gracioso de Deus, independentemente da perfeição pessoal do rei, independentemente da santidade do povo. Davi era imperfeito, assim como todo pecador. Davi, por várias vezes, fez o que era mal aos olhos de Deus. Olha o Salmo 51. Mas o que é que acontece de extraordinário no Salmo 51? É o seu clamor, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, e Deus favoravelmente o favorece, o perdoando. Isso é graça redentiva. Não foi por causa, irmãos, da posição de Davi como rei, e nem por suas obras de justiça para o povo,
que Deus favoreceu Davi respondendo às suas orações. Deus favoreceu o rei e o povo por meio da sua misericordiosa graça redentiva. E assim Ele faz comigo e com você, irmãos, quando nós oramos a Ele. Ele nos favorece. O que é que Paulo diz? Lá em Romanos 15:16. Paulo diz o seguinte: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. O que é que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte: o favorecimento da graça de Deus independe do esforço humano e da vontade do homem. É simplesmente a misericórdia dele. É isso que está acontecendo aqui. Foi isso que aconteceu quando o povo clamou e Deus respondeu ao povo. Você entende porque o contexto do Salmo 21, o rei e a congregação adoram a Deus, reconhecendo a sua graça salvadora? A verdade é que o rei, junto com a congregação, oraram, suplicaram a Deus, mas a resposta de Deus não estava baseada no testemunho de vida, nem do rei nem da nação. Estava baseada em sua graça e misericórdia em dar, em favorecer. Pois se assim fora, se Deus baseasse a sua resposta de oração na nossa conduta, na nossa natureza, nós nunca teríamos a resposta, assim como a geração e como o rei do contexto do Salmo 21. Basta olhar para o testemunho do rei e do povo na história e do povo. Qual foi o testemunho da história do povo de Israel? Murmuração, pecado, idolatria, desvio. Qual foi o testemunho da vida de Davi, irmãos? Nós sabemos. Adultério, assassinato, desobediência, orgulho. A resposta de Deus à oração do seu povo está fundamentada em seu caráter redentivo, cheio de misericórdia e graça. Esse é o ponto aqui. Cheio de graça por ter chamado para si este povo e os trata como filhos, sem que eles merecem. Isso é graça. De misericórdia, por tratar o povo dele não como nós merecemos, mas perdoando-nos dos nossos pecados e nos dando acesso à sua presença. Misericórdia e graça. O que é misericórdia? Deus não nos trata como deveríamos ser tratados. Esse é o ponto. E o que é a graça? É um dom, é um presente merecido. Esses dois princípios revelam de modo impactante o poder gracioso da redenção de Deus sobre o seu povo, sobre a minha e a sua vida, sobre a vida da sua igreja. Os versos 2 a 4 apontam para como Deus favoreceu o rei respondendo a sua oração. Olha o verso 2. Satisfez o desejo do coração do rei e não negou suas súplicas. Devemos pensar nesse contexto aqui, do verso 2 aqui, que os pedidos do rei eram submissos à vontade do Senhor. Porque o rei andava em linha com a sua palavra. Olha o verso 3. Supriu o rei de bondade e o fez permanecer em seu trono. O que é que Deus está fazendo com o rei aqui? Está abençoando o seu reinado e estabelecendo o seu trono dentro das outras nações. Não, você não vai sair do trono. Eu vou te abençoar aí. Você está vendo o rei pedindo por ele e Deus respondendo favoravelmente a ele. O verso 4. Deu longevidade ao rei para todo sempre. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? O rei pediu: Senhor, ser longevo comigo, não me deixa perder o trono. Deus sustenta
e abençoa o rei no lugar aonde Deus o colocou. Deus favorecendo o rei por meio das orações do rei, irmãos. Deus favorecendo a minha e a sua vida por meio das nossas orações e por meio, muitas vezes, de minha oração que nós fazemos, porque Ele sabe do que nós necessitamos. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é o dom redentivo de Deus, cuidando de nós, pastoreando a nossa vida, nos sustentando ali, irmãos, graciosamente, bondosamente, por fidelidade ao seu pacto em Cristo, que morreu por mim e por você. Todas essas ações de Deus apontam para Cristo com relação ao rei. Davi não suporta em si as qualidades descritas nos versos 2 a 4. Podemos dizer que Davi, como rei ungido de Israel, apontava para Cristo, mesmo sendo imperfeito. Davi é falho e falhou com Deus várias vezes, mas mesmo assim, Davi cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Assim somos nós, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Deus vai cumprir em nós o seu propósito de nos levar até a sua presença na Nova Jerusalém. Mesmo você caindo, pecando, se você é um crente fiel, se você foi chamado e eleito por Deus, Ele vai lhe sustentar, Ele vai lhe levar, queira você ou não, porque os seus propósitos em vocês vão ser cumpridos. Isso é graça e misericórdia. Isso é a ação redentiva de Deus em mim e em sua vida. O fato é, o rei perfeito e redentor de Israel, estava sendo apontado por Deus por meio da vida de Davi, que era um rei imperfeito, mas Deus usou esse homem para apontar para Cristo. Qual era a intenção de Deus, irmãos? Revelar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Redentor dos Redentores. É nesse contexto, irmãos, o rei e a congregação se prostram em ações de graça diante de Deus, agradecendo o seu favor dispensado ao rei com a vitória da batalha e também a eles. Deus favorece o seu povo por meio das orações. Qual é o ensino do Novo Testamento? Para mim e para você, orai sem cessar. Por quê, irmãos, Paulo diz isso? Porque Paulo exorta a igreja a isso? Porque Paulo entende isso. Que Deus favorece, Deus se alegra com isso, com o clamor da igreja, com o clamor de um coração quebrantado, e Ele se alegra em favorecer, em ir lá junto socorrer. Mas não só isso, em trazer maturidade. Não pense que a maturidade vem por meio da alegria. Não, irmãos, a nossa maturidade vem por meio do nosso sofrimento, desse ruminar a dor em nosso coração, porque é ali que nós nos prostramos diante de Deus totalmente desarmados, impotentes, fragilizados. E Deus, irmãos, se volta para nós e nos favorece. Que Deus é esse, irmãos? Sabendo nós o que é a nossa natureza, e Ele conhecendo a fundo as motivações e as intenções do nosso coração. Mesmo assim, irmãos, Ele nos ama, porque só favorece dessa forma quem ama mesmo. Ele ama o seu povo. Ele ama o seu povo, irmãos. Ele ama a mim e a você. E como que a gente pode dizer, pastor, mas como é que eu consigo ver que Ele me ama? Olha para a cruz e vê Cristo ali crucificado. Tem favorecimento maior do que aquele? Não existe. Ali está a plenitude do favorecimento de Deus com o seu povo. E por aqueles que ainda nem haviam nascido e existido, e por aqueles que nem ainda andavam em seus delitos e pecados, que foram alcançados muito depois da morte de Jesus Cristo, como eu e você, como nós aqui. Esse é o poder, irmãos, da cruz de Cristo, a sua eficácia, que ainda hoje o seu efeito é pleno, eficaz em nosso meio, favorece os pecadores. Segundo ponto, como Deus favorece o seu povo?
Deus favorece o seu povo por meio da sua misericórdia. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Qual é a base fundamental, teológica, bíblica de estarmos aqui? As misericórdias de Deus. Porque o que é misericórdia? É Deus não nos tratando como nós deveríamos ser tratados. Então, a base de estarmos aqui, irmãos, são as doces misericórdias do Senhor. A palavra misericórdia aparece no verso 7, quando o rei reconhece que sua vida é sustentada pela misericórdia do Senhor. Diz assim o verso 7: o rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Olha que coisa linda isso aqui. Nós temos aqui confiança e misericórdia, essa dupla aqui que caminha junto. Mas é interessante observar que a fundamentação básica da confiança do rei está na sua misericórdia. Porque se Deus trata como ele deve ser tratado, ele não vai confiar no Senhor. Ele vai ser fulminado. Mas quando ele entende que Deus o trata do modo como Deus quer tratá-lo, redentivamente, ele vai confiar no Senhor. Por que nós confiamos em Deus, irmãos? Porque Deus é bonzinho para você? Porque Deus supre as suas necessidades? Isso não é motivo. Porque no dia que ele deixar de ser bonzinho com você, e no dia que ele parar de abençoar, você vai se voltar contra ele. Mas qual é a base do nosso amor por Deus? O que fundamenta o meu amor por Deus? Está em você essa fundamentação? Se tiver, é falha. Não está em mim, não está em você. Porque a palavra diz, ele nos amou primeiro. A minha pergunta é, o que motivou a Deus a nos amar primeiro? O que antecedeu isso? Ou o que recheou esse amor? Ou o que fundamentou esse amor? A sua misericórdia. A sua misericórdia de ver o nosso estado e dizer, não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Eu vou agir em favor desse povo. Eu vou agir em favor do meu povo. Misericórdia. Podemos concluir que a confiança do rei está fundamentada na misericórdia de Deus. Isto é, quem sustenta sua confiança em Deus é a manifestação da misericórdia de Deus em sua vida. Davi merecia ganhar a batalha? Ou ser vitorioso? Qual é a diferença que há entre a nação de Israel e a outra nação que ele ia entrar em guerra? Humanamente falando e naturalmente falando. Nenhum, eram ambas pecadoras. Mas por que Deus deu a vitória a Israel? Porque Israel era boazinho, porque o rei era bonzinho? Não. Por causa da sua misericórdia. Ah, pastor, mas Deus não teve misericórdia dos outros? Das outras nações? Teve. Agora, só que as outras nações não deram vida ao Senhor. Por quê? Porque Israel testemunhava da graça de Deus para todas as nações. Todas elas. E elas vieram contra a nação de Israel. Mas Deus foi gracioso e misericórdia com eles lá. Não deram vida. Sigamos aqui. A combinação entre misericórdia e confiança são centrais na Escritura. Porque o fundamento de toda a ação de Deus, favorecendo o seu povo, está fundamentada em sua misericórdia. O Salmo 103, 10 descreve de modo claro o significado bíblico de misericórdia. Diz o texto, Salmo 103, 10. Não nos trata segundo os nossos pecados. Olha só que coisa linda isso aqui, irmãos. Porque se Deus tratasse a mim e a você segundo os nossos pecados, ninguém estava aqui, irmãos. E continua o Salmo. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Tratamento e retribuição. O que é retribuição? Favorecimento. Isso é misericórdia, irmãos, que é derramada sobre nós. Por isso que Deus nos perdoa os pecados. Ele trata de nossos pecados por meio de Cristo, ou naquele contexto, por meio dos sacrifícios dos animais, e nos favorece, e nos retribui,
não segundo as nossas iniquidades. Agora, como pensar num Deus desse, irmãos? Como não ser grato a Ele? Como não adorá-lo? Como não se prostrar diante dele em gratidão, em gozo e alegria, exultando, Senhor, o Senhor é demais, o Senhor é grande, bondoso para comigo. Só não faz isso aquele que não entende a sua condição de pecador, que acha que é o cara que merece as coisas. Mas aquele que entende que a sua natureza ela é corrompida pelo pecado, e quando lê um texto desse, diz, nossa, como pode, graças a Deus pelas tuas misericórdias. É o Salmo 21 que está acontecendo aqui, irmãos, porque o povo exulta e canta aqui e agradece. Porque Deus favoreceu o rei e o povo, atendendo às orações e súplicas, dando ao rei a vitória da batalha. Porque o rei era bom para a nação? Não. Porque o povo era bom e submisso a Deus? Não, irmãos. De maneira nenhuma. Tanto o rei como o povo eram pecadores. A história do povo revela isso. A história de Davi revela isso também. O rei e o povo eram imperfeitos, fracos na fé, falhos, inconstantes no testemunho de santidade para com Deus. Deus sabia disso. Mas mesmo assim, em misericórdia e graça, não trata o seu povo como de fato deveriam ser tratados. Antes, pelo contrário, derrama sobre nós a sua remissão, a sua redenção, a sua graça e o seu perdão e a sua salvação. Favorecimento. Porque o Salmo 21, o povo, a congregação está aqui, o rei se alegra, exulta, canta alegremente com a tua salvação. Porque o povo entendeu, irmãos, essa realidade. Deus os trata segundo a sua graciosa misericórdia. Você percebe a ação redentora de Deus no contexto do Salmo 21? Você consegue perceber isso na sua vida? O favorecimento de Deus, irmãos, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Ela se revela no fato de Deus promover a continuidade da geração davídica na monarquia, continuando por meio dela a promessa do rei redentor que viria para Israel, Jesus Cristo. Até isso, irmãos, Deus preservou Davi por causa disso. Esse era o propósito. Então aponta para Cristo, a tua geração vai continuar até. Abra lá em Mateus e leia a genealogia de Cristo. Está lá o nome de Davi, dos patriarcas. A misericórdia de Deus vem sustentando a história do povo de Deus desde a criação, irmãos. A história de Ruth e Boaz, que antecede a história de Davi, é a continuidade do poder da redenção misericordiosa de Deus para o seu povo. Ruth e Boaz geraram Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. E Davi a Cristo. Você está entendendo aqui a dimensão dessa misericórdia, dessa graça, desse projeto redentivo? Isso é fantástico, irmãos. Olha só aqui, o que ele diz aqui. Ele pediu vida, no verso 4, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. É a continuidade da geração davídica a Cristo. Como você acha, irmãos, que a igreja chegou até nós? A igreja, assim como Israel, foi e é a continuidade misericordiosa da redenção de Deus por meio do Evangelho de Cristo, o Redentor perfeito de Deus, para o seu povo. Nós continuamos, irmãos, dentro desse projeto, desse propósito de Deus, e Deus vem nos tratando misericordiosamente e nos dando essa experiência, essa vivência nesse seu propósito. Com que objetivo, irmãos? Que a nossa vida, testemunho do meu mais bonito, mais alegre,
sua graça sobre nós. Davi, no Salmo 23, 6, diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que é que faz Davi habitar para sempre? Ele já pensava em sua ressurreição, no contexto aqui do Salmo aqui. Mas o que era que fazia Davi pensar e entender isso, que ia habitar para sempre com o Senhor? Qual era o fundamento das suas convicções, dessa realidade? A bondade e a misericórdia de Deus. Simplesmente isso. E outra coisa, elas seguirão Davi. Isso é, elas estão empurrando Davi. Não é Davi que vem puxando a misericórdia e a bondade de Deus, não. É Deus que vai empurrando a vida dele para o sempre, para a eternidade, para a sua presença. Assim é com a nossa vida, irmãos. Quem é que está nos empurrando para a vida eterna? Seus esforços? O seu testemunho pessoal? A sua conduta moral e ética? Não, não é isso. Isso é bom que tenha. Mas não é isso que está nos empurrando para Deus, para a sua presença, para a realidade na Nova Jerusalém. É a sua bondade e misericórdia que está fazendo isso conosco. Está nos empurrando para lá. A palavra diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Davi viu isso aqui no Salmo 23, 6. Observe o que empurra Davi para frente, para estar eternamente na presença de Deus. A sua bondade e misericórdia. O que é que empurra o crente para a eternidade, irmãos? É o mesmo princípio. É a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo. Então, isso deve constranger o nosso coração ao ponto de rejeitarmos o pecado, de nos compactuarmos com o pecado. Porque tamanha graça e bondade nós temos recebido, irmãos. Paulo disse que Paulo se constrangia diante de Deus, porque ele tinha noção de quem ele era, do meio que ele veio, e para o meio ao qual Deus o colocou agora. Nós deveríamos ter a mesma noção de onde viemos, de onde veio o povo de Israel, irmãos. Vem de onde? Qual é a formação do povo de Israel? De Ur dos Caldeus. A gente acabou de ler aqui em Levítico, capítulo 18, como Deus dizendo: olha, não façam isso como as nações fazem, como o Egito faz e como Canaã faz. A origem do povo de Deus é lá Canaã. Praticavam todas aquelas abominações de Levítico 18, na área sexual. E Deus tira, por meio da semente de Abraão, prometendo a Abraão uma nação, um povo, uma terra prometida, que formaria ali uma nação santa, diferente das outras nações, por sua graça e misericórdia e por sua redenção. Então, quando nós entendemos, irmãos, a nossa origem, de onde viemos, aí você pode dizer: mas pastor, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada errado, eu nunca matei, roubei, fumei, me droguei, papapá, prostituí, eu nunca fiz isso. Não interessa, é a sua natureza. Mas você pensou alguma vez? Você elocubrou em seu coração uma maldade, uma inveja, uma ira, teve desejos assim obscenos, obscuros, que só quem sabe é você. Você pegou, então você pegou do mesmo jeito. Não basta olhar, basta pensar, sentir ou se motivar, já pecou. No contexto, irmão, do Salmo 21:7, a confiança de Davi no Senhor foi plantada pela misericórdia do Senhor. O Salmo 118 é um convite ao povo de Deus a celebrar a misericórdia do Senhor. Nesse contexto aqui do Salmo 118, o povo de Deus segue para Jerusalém em cortejo para celebrar a misericórdia do Senhor depois de um grande livramento. O Salmo 118 inicia dizendo o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Davi já disse isso no Salmo 23:6. Mesma coisa.
E o Salmo 18 se encerra com a mesma declaração. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É nesta verdade que Davi repousa o seu coração em Deus, pois ele sabe que seus pecados são perdoados e sua comunhão com Deus é restaurada. Ele diz aqui no verso 7, jamais vacilarei, que quer dizer, jamais serei abalado. Ninguém vai abalar, irmãos, a minha salvação. Ninguém pode abalar isso. Nem eu mesmo posso abalar isso. É um jamais mesmo aqui, definitivo, pontual. Seu pecado não vai tirar de você a sua salvação. Não vai, irmãos. Seu pecado vai espremer você, secar seus ossos, para que você se arrependa. Mas você não vai perder sua salvação por causa disso. Mas pastor, que coisa absurda é essa? Como é que pode isso? Quer dizer que meu pecado, ele não quebra a minha salvação. Não. Quem é maior? O seu pecado ou o Deus da sua salvação? Claro que o Deus da sua salvação, irmãos. Claro que quando você peca, você entristece o Senhor, mas isso Deus não vai quebrar, porque Deus não é homem para que minta. Ele é imutável. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, sabendo disso, como é que eu vou viver? Banalmente a minha vida cristã? Não, eu vou me conduzir da forma que o meu testemunho, mesmo sendo falho e fraco, agrade a Deus. E quando eu peco e caio, o que é que eu faço? Senhor, tem misericórdia de mim. É a primeira frase que a gente diz. Me perdoa. Mas pastor, não, isso está errado. Não é assim não. É assim mesmo. Seu pecado não é maior do que a graça redentiva de Deus. Não é maior. Porque se for maior, Deus deixou de ser Deus. Não é maior. Ele cobre. Vê o salmo lá que a gente leu, o 103. Não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. A ação de Deus é maior do que os nossos pecados, do que as nossas iniquidades. Agora, qual é o efeito disso? A saber dessa realidade. Que meu coração se constranja. Senhor, graça por quem tu eres, me tratares assim, Senhor. Me mantenha assim, Senhor. Olha só o que é que Jesus fala, o que é que Mateus testemunha de Jesus em Mateus 12, 18 a 20, 18 e 20, 2 versículos, diz assim: eis aqui o meu servo, falando de Cristo, Deus falando de Cristo, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Agora veja só, o que é que ele vai fazer? O que é que esse servo que agrada a Deus vai fazer? Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não esmagará a cana. Isso aqui, claro, é um contexto agrícola, né? Então as pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo. Nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencedor do juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Isso aqui é para mim e para você. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Talvez aqui alguns sejam descendentes, mas não são judeus nato, puro. A questão é, ele não esmagará a cana quebrada. Está falando de quem aqui? O que é que nos quebra? Que nos destrói, que nos põe no chão? O nosso pecado, irmãos. Não tem outra coisa. Nem apagará o pavio que fumega. O que é isso aqui? É quando a nossa vida cristã, ela perde o sabor. Aquela coisa insossa. Nem quente, nem frio, nem morno. O paviozinho lá, daquela vida feroz em Deus, acabou, passou. Eu estou numa situação, Senhor, que eu estou com o meu pavio quase assim, apagando. Por vários motivos.
Pode ser um pecado também. Decepção, fracasso, um monte de coisa. Mas o fato é, quando Jesus vê que a cana está quebrada, ele vai lá para restaurar a cana. Ele vai lá para consertar, para redimir, para edificar, para construir, vamos embora. Quando ele vê o pavio que está se apagando, ele vai lá, sobra, enche a lamparina de óleo, para que a chama acenda. Esse é o papel de Cristo, irmãos. Misericórdia, não está nos tratando como nós merecemos aqui. Antes, pelo contrário. Está vivendo a nossa vida, a minha e a sua vida. Está trazendo para mim e para você a realidade da redenção de Deus. O seu favorecimento por meio da sua misericórdia. Até que se faça vencedor do juízo. O que é isso aqui, irmão, no contexto? Vai haver um juízo? Vai. Sobre todo mundo. Mas o que é ser vencedor do juízo? É ter os pecados perdoados em Cristo. Ele venceu por nós. O que vai acontecer no grande tribunal branco de Deus? Quando nós nos apresentarmos lá dentro do Senhor. Quem vai aparecer entre nós e Deus? O Pai. Para advogar a nossa causa. É Jesus, Pai, esse eu morri por ele. Esse eu morri por ele. Eu cumpri o teu juízo no lugar dele. Eu substituí na cruz. A Deus, vem Benito, venham para cá, Benito. E vai trazendo. E vai trazendo. Porque Deus cumpriu. Deus venceu. Ele foi cumpridor, foi vencedor desse juízo. Ele venceu. Aqui está, irmãos, não é? A nossa esperança. A minha e a sua esperança. E por último, irmãos, como Deus favorece o seu povo. Vimos que Deus favorece pela oração do seu povo. Vimos que Deus favorece por meio da sua misericórdia. E agora Deus favorece o seu povo por meio da sua salvação. Olha o que diz aqui no verso 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta na tua salvação. Verso 5. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. Verso 6. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria. Há no Salmo 21, uma combinação chave de palavras que revelam a intervenção redentiva de Deus em favor da nação, e também mostram a reação, né, do povo diante dessa intervenção, ou do rei, especificamente falando aqui do Salmo. No verso 1, temos a combinação das palavras alegria e salvação. No verso 6, temos a combinação invertida dessas palavras, salvação e alegria. Ambas as expressões apontam para a ação da redenção misericordiosa de Deus e o efeito desta ação sobre o rei e sobre o povo. O resumo é: a salvação do Senhor produz a alegria do Senhor no coração do salvo. Você lembra do dia que você experimentou a salvação do Senhor? Como é que você ficou? Como é que ficou seu coração? Queimava de alegria, queimava de fervor. Nossa, Deus, eu fui alcançado por tua graça. Era uma coisa assim, um gozo assim, que a gente não sabia nem como testemunhar para os outros, mas era uma alegria interna, profunda, bacana, sabe assim, que os olhos brilhavam. Era uma sensação assim, ímpar, diferente de todas as outras alegrias que nós temos no mundo. Porque foi assim comigo. Foi assim comigo, irmãos. Foi uma alegria assim, indizível, inexplicável, mas experimentada. Porque eu sabia do buraco, do poço que Deus havia me tirado. Estava bem claro para mim. O resumo é: a salvação do Senhor produz a alegria do Senhor no coração do salvo. Ele tem prazer nisso. E a alegria do salvo é experimentada ao provar a misericordiosa salvação redentora de Deus. Tanto uma coisa como outra. Deus dá alegria, e quando você prova a salvação, você sente alegria. Alegria e salvação, salvação e alegria. No verso 1, o primeiro motivo do rei se alegrar é a força do Senhor, isto é, a força do Senhor
é a ação da sua graciosa intervenção salvadora. O rei sai para a batalha com seus combatentes confiados não no seu exército, mas na certeza da força da salvação do Senhor, do seu clamor, da sua súplica. Esta verdade alegrava o coração do rei, porque ele foi vitorioso aí. O nome do Senhor, no verso 1, se refere ao nome próprio de Deus empenhado em sua aliança com os patriarcas. Davi, ao chamar, ao clamar, ao orar, ao suplicar pelo nome próprio de Deus, invoca o Deus da aliança e a sua fidelidade em conduzir o seu povo à salvação final, à redenção. É nesta verdade que seu coração repousa de alegria, na fidelidade de Deus para com seu povo. A raiz da palavra salvação é a mesma de onde se origina o nome de Jesus. Olha que coisa linda. No contexto do texto, a salvação se refere à intervenção de Deus, livrando o seu povo de uma situação que eles não tinham como saírem vitoriosos. A salvação no contexto do Salmo não é apenas um livramento. É muito mais que um livramento. Se refere a uma vitória aniquilando totalmente o inimigo. A certeza consciente da incapacidade de se salvar e do rei salvar o povo faz com que o rei e o povo se alegrem com a salvação dada por Deus. Isso aqui é fundamental na nossa relação com Deus, irmãos. Essa consciência da nossa incapacidade de sairmos de qualquer situação ilesos. Isso é orgulho. Quando você pode deixar eu resolvo, Não, eu vou. Deixa comigo. Eu vou lá e faço. Não é assim que funciona. Você pode ser o cara mais capaz do mundo, pode ser PhD em qualquer área da sua vida. Mas se você é um crente, diante de uma situação de desafio, a sua primeira coisa é dobrar o joelho no chão, irmãos. Dizer, Senhor, Tu tem me dado capacidade intelectual. Eu reconheço isso, mas não é a minha capacidade intelectual que vai adiante de mim para vencer essa situação. É o Senhor. Ajuda-me, socorre. Você colocou a serviço de Deus todo o seu potencial intelectual. Você não se avorou dele para desbravar, não. Você freou. Não, Deus me deu essa capacidade, mas Ele me deu. Mas agora, eu não posso agir segundo as minhas motivações e os meus propósitos. Não, Deus, vai à frente. Vai à frente. Irmãos, quando temos a consciência que o poder do pecado produzia em nós escravidão, condenação e morte eterna, e sem qualquer merecimento, Deus, misericordiosamente em Cristo, nos salva do poder do pecado. Nosso coração é invadido pela alegria do Senhor e damos glória ao nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa reação, irmãos. Não tem outra. Não tem outra, irmãos. Por que nós estamos aqui? Porque você veio por vontade própria? Oxalá se assim fosse. Mas não é assim, irmãos. Deus lhe trouxe aqui hoje para que você ouvisse essa palavra. Quando eu prego para os irmãos, eu prego para mim também. Eu faço parte, né, desse contexto aqui. Eu não sou uma pessoa isolada disso aí, ou indiferente a isso tudo. Então eu sou igual a vocês, de carne e osso, pecador assim como. Vem para mim e vai para vocês. Isso aqui, irmãos, quando eu penso aqui na minha história e vejo como o pecado me escravizou, me condenou, me levou à morte, eu não tinha qualquer força para sair. Eu lembro disso demais. Isso foi na década de 86. Eu lembro demais disso. Eu não tinha força para sair do buraco que eu estava. Não tinha, irmãos. Aquele buraco ia me enterrar. E não sei.
cheguei a jogar pedra em crente. E não aguentava ouvir aquelas conversas. Eu cheguei no fundo do poço. E qual foi? Ali sozinho, trancado num quarto, tudo escuro. Onde ninguém ia ver, eu quebrar meu orgulho. Eu disse assim: se tu existe, desafiei Deus. Se tu existe, muda a minha vida. Só disse isso. Mais nada. Se tu existe, cabeça cheia de coisa, cheia de droga na cabeça já, muito maluca, tá? Se tu existe, muda a minha vida. Não só foi isso. Eu consegui dormir a noite toda, não sei como isso aconteceu. Um outro dia, quando o dia amanheceu, irmãos, que eu acordei, que eu abri a janela. Que dia lindo é esse, gente? Nossa! Eu fui na rua, andar na rua, para admirar o dia. Sem uma gota no meu sangue, de qualquer tipo de droga. E era uma coisa assim que... maravilhosa. Maravilhosa, irmãos. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não tinha contato com nenhum crente. Era ateu, não tinha. E aí eu comecei a ouvir alguma coisa e chegou o ponto de eu compartilhar isso com alguém. E alguém me levou para a igreja. Aí a luz foi aberta no meu coração. Cristo me salvou. Não. Os versos 5 e 6 expressam essa invertida expressão. O verso 1 traz alegria e salvação, e o verso 6 traz salvação e alegria. Mas seu contexto é aprofundado, isso aqui que é interessante. No contexto dos versos 5 e 6, a congregação reconhece que a glória do rei tem origem no Deus Salvador. E a alegria do rei provém da presença do Senhor enchendo a vida do rei. O que nos impacta, irmãos, é que toda esta realidade é Deus graciosamente e misericordiosamente se dando ao seu povo como Salvador, independentemente de qualquer ação humana, por causa do mérito humano. Deus se dá, Deus se entrega para redimir o seu povo, para salvar o seu povo. O evangelista João, no capítulo 3 do seu evangelho, ele diz o seguinte: olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Olha que coisa tremenda isso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que nos impacta aqui, irmãos? É que Deus deu. Ele não emprestou. Ele não loucou Jesus para o povo. Não, ele deu para morrer pelos nossos pecados. Deus favorece o seu povo por meio da sua salvação. Conclusão, irmãos. Aprendemos hoje 3 verdades a respeito de Deus que podemos aplicar à nossa vida cristã. A primeira: Deus favorece o seu povo por meio das orações. Deus me favorece por meio das minhas orações. Não orações só pessoais, mas orações de um modo geral, pelas nações, pelas missões, pelos povos, os que estão desviados, os incrédulos. Deus vai lhe favorecer com alegria no coração. E esse povo vai ser alcançado pelo motivo da sua oração. A congregação aqui orou pelo rei, e o rei foi alcançado pela oração da congregação. Deus ouviu. Deus favorece o seu povo por meio da sua misericórdia. Deus não nos trata como nós deveremos ser tratados. Isso é gracioso demais, porque Ele dispensa o perdão. Ele nos retribui, independentemente do nosso pecado. Mas constrangido por esse amor, eu vou fazer de tudo para não pecar.
Deus favorece o seu povo por meio da sua salvação, que é eterna, é imutável, não se perde, não se perde. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a nos alegrar, que Ele alegre o nosso coração com essa graça, essa misericórdia e essa salvação maravilhosa, dispensada a mim e a você. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo que aprendemos hoje aqui, Senhor, pela bênção, Senhor, que nós recebemos aqui hoje. Obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, Pai, que promove em nós essa alegria, esse consolo, esse conforto, mesmo se nós merecermos, Senhor. Ó Deus, constrange-nos, Senhor, a Te amar com sinceridade, a nos deleitarmos com a Tua presença, a viveres para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra. Ó, obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado pelo Teu pastoreio, Senhor. Somos-Te gratos, Senhor. Obrigado pelo Teu favorecimento. Obrigado porque o Senhor não nos trata como nós deveríamos tratar, como nós deveríamos ser tratados, Senhor. Ó Deus, obrigado por quem Tu és, pelos Teus propósitos, pela Tua redenção. Nós Te agradecemos, Senhor, nos alegrando, Senhor, nos méritos de Cristo. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amor de Deus, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra. Ora, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe, Deus os fortaleça. Tenham uma boa semana. Queremos dar aqui as boas-vindas aos nossos visitantes. Temos um casal aqui que veio domingo passado, mas chegou, não sabia do horário, né? Vou chegar no horário certo. É o Vinícius e a Miriam.